Nessa terra estão subindo os remidos para o céu, ao encontro dos teus filhos que aparece além do véu. E o templo está deserto, sua pregação cessou. A notícia em toda parte, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Os remidos vão subindo, é a festa celestial. Todo o céu está se abrindo no bem-vindo sem igual. Qual o som de muitas águas nós ouvimos entoar. Aleluia, o Cordeiro, estamos indo para o lar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando para o santo transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, o Rei. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem nos buscar. Oh, glória a Deus, aplauda o Senhor nessa noite, maravilha, glória a Deus. Vamos ouvir o departamento de louvor e adoração, adorando o Senhor nessa noite. Enquanto isso, vamos ficar na dispensação do Senhor. De pé nessa noite e nós vamos render adoração ao Senhor. Entregue o seu melhor para Ele. O Senhor te trouxe aqui com saúde, com força, então dá aí o seu melhor para Ele. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, meu Deus, por mais um dia e a oportunidade e privilégio que nós temos de poder estar aqui nessa noite. Nós queremos te honrar, Senhor, e queremos ministrar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, e que ele possa subir como cheiro de suavidade diante do Senhor.
vai destronando tudo que não procede do Senhor. E que o Sentar na mesa e cear comigo. Eu sou o teu filho. Eu sou o teu filho. Me ama do jeito que eu sou. Jamais me abandonou. Eu sou o teu filho. Eu sou o teu filho. Me faz sentar na mesa e cear comigo. Eu sou o teu filho. 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 Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na na. Oh na na na. Oh na 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 na. Oh na na na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na 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 na. Oh na na. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? O Senhor está aqui neste lugar, amém, irmão? Glória a Deus, eu sinto a presença dEle aqui neste lugar. Eu quero aproveitar este momento, queremos dar um bem-vindo, bem caloroso, aos irmãos que nessa noite nos prestigia com a sua presença. Cadê os irmãos que você está aqui pela primeira, segunda, terceira vez? Faça só assim com a mão para que a igreja venha te conhecer. Tem irmãos, pessoas que estão aqui, tem uma irmã lá, tem mais alguém aqui? Que você aqui pela primeira, segunda, terceira vez, veio nessa noite aqui adorar a Deus juntamente conosco, amém? Vamos aplaudir a Deus pela vida dos irmãos nessa noite, que nos prestigia. Na realidade, você escolheu o melhor lugar, bem? Querido, dizer uma coisa, você pode falar isso para o seu irmão que está do teu lado, tem um crente, um servo de Deus, que está aí do seu lado, você pode falar para ele, meu querido, dá tempo ainda de fazer missões, bem? Ainda dá tempo ainda. Por que eu estou falando isso, querido? Eu não tenho nenhum pingo de dúvida. Nós somos um ministério missionário. Por que somos um ministério missionário? Nós temos uma base de missões também no estado da Bahia. E daqui saiu casais de missionários, pastores, para fazer missão no estado da Bahia. Fora o nosso pastor presidente nacional, que está no estado da Bahia, daqui saíram muitos pastores. E por último, saiu o pastor Robério, juntamente com a sua família. E fazer missões, querido, é deixar tudo para trás. É deixar a sua casa, deixar ali as suas parentelas, os seus amigos, muitas vezes até o próprio trabalho. Não é fácil fazer missões. E eu tenho dentro de mim que fazer missões, você só tem apenas uma passagem, somente a passagem de ida. Quem sabia disso? Missões é ter somente a passagem de ida. Porque nós vimos e sabemos de muitos relatos, de muitos missionários que foram para o campo, e lá mesmo morreram, lá mesmo padeceram. Outros nem chegaram à localidade. Mas uma coisa eu tenho para dizer para vocês: muitos foram e não voltaram, mas naquele grande dia vai estar diante do trono de Deus, adorando e glorificando o Rei da Glória. Então, querido, por que eu falei que há tempo de fazer missões? Eu tive uma experiência esse dia, mas antes de falar da experiência, eu falei para os irmãos que missões é passagem somente de ida. E eu tenho isso dentro de mim, porque eu já fui algumas vezes, até mesmo com o bispo Edivaldo ao estado da Bahia, pastor Salvador também foi, também o evangelista Ironilton, e a gente via muitas coisas no estado, muitas coisas na caminhada. Quem vai fazer missão sabe.
E uma dessas, não sei se o bispo Edivaldo se lembra, nós estávamos numa reta e o caminhão veio justamente no caminho onde a gente estava. E o caminhão não saía de jeito nenhum, mas em fração de segundo o bispo Edivaldo achou ali algum espaço para encostar o caminhão, parou o caminhão, orou e agradeceu a Deus. Então, querido, missão é algo importante, independentemente da tua idade. Qual é a experiência que eu vou contar para os irmãos? Esse dia eu estava esperando o bispo Edivaldo em uma das reuniões do Compeg, como de plágio, eu sou sempre privilegiado de estar indo com o bispo, e eu estava aguardando ele. E de repente passou um senhor de idade, mais ou menos entre 80 anos, sabe? Já bem baixo, bem, sabe, aquele senhorzinho que já está já com aquele mal de Pax, já estava se tremendo todo, e ele chegou em perto de mim, foi encostando, aí entregou um folhetinho, e eu apertei a mão e falei, a paz do Senhor. Ele deu um salto tão grande, ele disse, meu Deus, um servo de Deus aqui, é isso que me alegra. Um senhor de idade dizendo, é isso que me alegra, isso que me deixa feliz. Eu falei, não, Senhor, quem fica feliz de ter a sua presença sou eu, porque é muito lindo o que o Senhor está acabando de fazer agora, enquanto muitos de nós não, parece que o nosso bairro já foi evangelizado totalmente. Não importa que foi evangelizado, Deus nos deu uma palavra para ir e pregar o evangelho a toda criatura. E ele tremendo, e falando, olha, eu estou muito feliz, olha, para mim eu já ganhei o dia estar aqui perto de você. Eu disse, meu Deus. E eu comecei a olhar ali e ver, e ele olhou para mim e disse, olha, eu não tenho muita leitura. Eu logo lembrei da minha avó, porque minha avó não tinha muita leitura, minha avó não lia nada, mas ela colocava a Bíblia debaixo do braço. O único versículo que ela sabia era, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas quando ela pegava alguém na rua, está ali, meu tio está ali, Levi, ele sabe muito bem disso, mas quando ela pegava alguém, eu sempre falei dentro de casa, eu disse, olha, se minha avó não subir para o céu, ninguém vai mais, porque ela acordava às 5 horas da manhã, e a gente ficava dando risada dentro de casa, dizendo, meu Deus, o pastor nem chegou, ela já vai abrir a porta da igreja, mas ela ia, era hospital. Quando ela pegava alguém na rua, querido, tome Bíblia, tome palavra, e a palavra não é essas palavras doces, como mel que nós estamos ouvindo hoje, não, porque o evangelho de hoje é esse, né? É só queremos entregar o sabor de mel. A minha avó olhava para a cara do cidadão, para a cara da cidadã e dizia, aceita Jesus, viu? Para ir para o céu, porque se você não aceitar, você vai para o inferno. A geração de hoje não quer ouvir isso, mas ela falava dessa maneira. Aí eu logo me lembrei quando ele diz, olha, eu não conheço, não entendo, não conheço nada, eu não tenho leitura. Mas estava lá, irmãos, com um torrão de folhete na mão. E ele falou para mim, olha, eu sou desse jeito, eu vou morrer, mas eu vou continuar fazendo a vontade de Deus. Aleluia, morra fazendo a vontade de Deus. Parece uma palavra agressiva, né? Morra fazendo uma vontade de Deus. Por quê? Porque o morrer é lucro, porque você vai, aleluia, para as mansões celestiais. Aplauda o Senhor nessa noite, porque Ele merece, amém? Queremos ouvir nessa noite também o evangelista Iranilton, também com uma palavra de saudação. Venha dar uma saudação aqui nessa noite. Eu sei que Deus tem uma palavra nos teus lábios aqui neste lugar, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Atos capítulo 8. Hoje é culto de missões. Que Deus abençoe o pastor Sebastião, os demais que estão na frente desse trabalho, amém? Missões está no coração de Deus, irmãos. Eu nasci de missões. E eu conheci Jesus através de um culto no lar. E eu não ia por causa da palavra, eu ia por causa do bolo que tinha lá em todo culto. E como eu gostava muito de bolo, pastor Salvador, era um jeito de me pegarem na isca. O irmão falava, vai ter bolo de fubá, vai ter bolo de milho, vai ter bolo de mandioca. Eu ia por causa do bolo, só que chegava lá, quem é que ia fazendo a obra? A palavra. O homem até vem às vezes para a igreja porque gosta de uma garota,
Mas não sabe ele que essa garota vai ser só isca. Depois ela vai desaparecer e Jesus vai permanecer na vida dele, na vida dela. Quem acredita assim, irmãos? Deus tem as maneiras de trabalhar, amém? Atos capítulo 8, versos 4, está escrito assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos, mancos, foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Diga comigo: evangelho a gente vê e a gente ouve. Evangelho, irmão, não é apenas ouvir, também tem que ver. A Bíblia diz que Felipe, ele pregava em Samaria, e as multidões viam e ouviam os sinais que eram feitos por intermédio dele. E quem era Felipe? Um diácono. Não era um pastor, não era um bispo, não era um missionário, ele era um diácono, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E do jeito que a obra começou, ela há de terminar. Sabia disso? A Bíblia diz que Deus, ele cria o primeiro homem por nome de Adão. Por Adão entra o pecado, e pelo segundo Adão entra o perdão, através de Cristo. A Bíblia diz que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. E como é que a obra de Deus vai terminar? Num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados e transformados, seremos com Ele no céu de glória. A obra, a igreja começou com perseguição. E como é que ela vai terminar? Com perseguição. Se está tudo calmo, se está tudo mil maravilha, se prepare, que não vai ficar da mesma maneira que está. Vai vir um grande vento, uma grande tribulação, para que nós cristãos saia do comodismo, saia de trás do celular, de trás da televisão, e comece a anunciar a Jesus Cristo. Quando Paulo agora, que era Saulo, começa a perseguir a igreja, os irmãos se dispersam. E quando a igreja se dispersa e o diabo diz: parou a obra, parou a mensagem, parou a pregação, os que estavam dispersos começaram a anunciar e a pregar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sabe quando é que a igreja vai voltar a pregar? Quando o diabo começar a se levantar e Deus começar a permitir algumas coisas na minha vida e na sua vida. Pastores, evangelistas, missionários que estão igual esse mágico aqui, ó. O meu dízimo banca o meu status. O meu dízimo, a minha oferta banca a minha posição. E Deus está dizendo: o teu dinheiro não te banca dentro da minha casa. O que banca um homem ou uma mulher é se ele tiver calejado na obra de Deus. A igreja precisa acordar. Nós precisamos se despertar e pregar a palavra, não apenas aqui no altar, mas pregar nas ruas, pregar nos becos, nos valados, nas vielas. Anunciarmos a Jesus Cristo e dizer: Ele é o Filho de Deus. Muitas pessoas que Deus te colocou lá no meio dos ricos, mas você tem medo de anunciar a Cristo. Eu estava lá trabalhando, de repente minha patroa falou assim: a melhor religião é a minha, porque nós adoramos Maria, Fátima, Aparecida, e foi falando. E eu falei para ela: a melhor religião, dona Adelaide, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. E sabe o que foi que ele me ensinou? Ali servir como se eu estivesse servindo a ele. Ela regalou os olhos para mim e falou assim: eu nunca ouvi isso nos meus 92 anos de idade. Eu falei: é porque nunca lhe anunciaram esta palavra que eu estou lhe anunciando hoje. Você pode pregar onde você trabalha, onde você estuda. Podemos pregar onde a gente mora. Mas o que é que a igreja tem feito? O pastor falou aqui: massagem no ego tem muito. Mas essa é uma palavra de motivação para a nossa fé.
que nós temos feito? Jesus está voltando. As almas estão indo para o inferno. Mais de 22 mortes agora nesse mover que teve aqui no Guarujá. Quantas mães chorando. Quantos filhos que eram da congregação se afastaram. O diabo os abraçou. E o que nós temos feito como igreja? Quantas horas nós temos passado orando, jejuando, se consagrando. E às vezes falamos: eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou bispo. A responsabilidade não é minha, a responsabilidade é nossa. Nós somos o corpo. Se a unha estiver doente, todo o corpo também está. Eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus dizer: Deus está dizendo que vai apertar o cerco, e quem tiver na mamadinha vai ter que sair de lá e vai ter que acordar, porque Jesus está voltando. Deixa eu ver se a igreja está aqui nessa noite ou se ainda vai chegar. Levante essa mão e dê um brado de glória a Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Está aí, querido. Palavra é essa, irmãos. Palavra é essa. Por isso que eu falei no começo. Ainda dá tempo ainda, irmãos. Dá tempo de fazer missões. Tá bom? Não importa a idade, não importa a posição. Deus não está preocupado com posição. Deus está preocupado como é que está o nosso altar para receber o melhor dele e poder também fazer o melhor por ele aí fora. Então, querido, ainda dá tempo ainda. É porque a nossa geração, eu falo a nossa, né? Tem aqueles pregadores, pastor Antônio, que ele prega a minha geração. Ele diz a geração, ele diz como se a geração fosse das pessoas. Então a nossa geração muitas vezes está mais preocupada com o status, né? Com o ego, com a fama. Então é isso que as pessoas estão preocupadas. Por quê? Pregar o evangelho lá fora, ganhar almas para Jesus não tem status, ninguém sabe. Tem pessoas que estão aqui na igreja que foram ganhados para Jesus através de pessoas que ninguém conhece, mas está aqui nessa noite. E uma coisa eu tenho para dizer para você: você pode ir com toda certeza, você pode até não ter status, você tem nome, mas o teu nome pode até não ser lembrado, mas quando o livro se abrir, aleluia, o teu nome vai estar lá, aleluia. Diga para o seu irmão: ainda dá tempo para fazer missões, porque fazendo missões não tem status na terra, o nome está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, vamos aproveitar este momento, vamos contribuir para a causa do Mestre. Conforme diz a Bíblia, cada um contribua segundo o que propôs no coração, não por tristeza ou por necessidade, pois Deus, Ele ama os que dá com alegria. Então vamos contribuir nessa noite com bastante alegria. Você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, dizime nessa noite, oferte nessa noite. A tua oferta, o teu dízimo é para manutenção da casa de Deus, tá bom? Através dos dízimos e das ofertas é que sustenta a base missionária. A igreja está de pé porque tem alguém que sustenta ela, tá bom? Primeiro Deus, segundo Deus te levantou para ser um patrocinador da obra do Senhor. Vamos ouvir, pastor Lucas vai estar adorando ao Senhor. Enquanto isso, os irmãos já podem passar a salva, tá bom? Tem a maquininha. Oferte segundo a vontade de Deus ao teu coração. Aleluia. Graças e paz de Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Adore ao Senhor também com a sua oferta nessa noite. Pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo o que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta
estivesse aberta, como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem no teu coração. Então se podem conter como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Minha alma soluça quando percebo contato como pôde me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pôde me amar, Deus, sabendo que eu te culparia e não como eu queria? Como pode me amar assim? Como pôde me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar? Quando estou caído e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem quando meu coração. Minha alma soluça quando eu percebo contato de seus olhos com luz. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Sim, Deus, me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, pois longe de ti não é o meu lugar.
Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus. Quero convidar nessa noite o pastor Tênio, pode estar ministrando a palavra de Deus. Assim que o pastor abrir a Bíblia, você põe sobre os seus pés em reverência à palavra. Estenda suas mãos para cá. Querido Deus e Pai, em nome de Cristo, queremos render graça ao Teu nome nessa noite, pela vida do Teu servo, que o Senhor venha usá-lo com graça, poder, autoridade e a unção do Teu Espírito Santo. Continua falando conosco, que nós continuaremos Te ouvindo, em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Glória a Deus, aleluia. Poderoso é o nome do Senhor. Glória a Deus. Saúde a todos na paz do Senhor. Amém. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, você que tem a Bíblia. Abra a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 28, verso de número 19 da palavra do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me proporciona. Agradeço a Deus pela vida do bispo Edivaldo, família, os irmãos, pastores, que Deus abençoe, tá bom? Graças a Deus. O livro de Mateus, no capítulo 28, o verso de número 19, só a parte A, um pedacinho da parte A da palavra do Senhor Jesus, tá bom? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide. Vamos repetir, irmãos? Portanto, ide. Mais uma vez, portanto, ide. Vamos orar? Curve a sua cabeça, fazer mais uma oração. Oração nunca é demais, né? Nós precisamos de oração. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor. Agradecer, é impossível não entrar na Tua presença sem que primeiro não venhamos te agradecer. E entramos na Tua presença mais uma vez em oração para agradecer o Senhor. Agradecer, meu Deus, porque nós acordamos nos dias de hoje. Quantas das pessoas dormiram, não acordou? Nós acordamos e aqui estamos na casa de oração para todos os povos, para ouvir, sentir a Sua presença e ouvir a Sua palavra. Que nessa noite, a Sua palavra, que é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação, possa encontrar os nossos corações quebrantados, para que ela possa entrar e fazer fluir. O Senhor conhece a nossa intimidade, o Senhor conhece o nosso particular, o Senhor conhece os homens. Senhor, vê a aparência, os homens vê a carcaça, o Senhor conhece o som do nosso coração, pois está escrito que a Sua palavra nos diz que os Teus olhos é como que chama de fogo, vai até as nossas entranhas e sonda ossos e medula. Venha nos sondar nesta noite, venha ver se há em nós algum caminho mau, arranca aquilo que de Ti não provém e nos guia, Senhor, a cada dia para um caminho eterno na Tua presença. Nós queremos Te agradecer, que o Senhor repreenda toda seta que venha tentar nos desvirtuar ou tirar a nossa atenção, faça cair por terra todo pensamento contrário e que o Senhor venha nos abençoar e que o nosso coração esteja despido de qualquer coisa, mas voltado para receber a Tua palavra. É o que nós te pedimos. Esta oração também eu faço, Senhor, por aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, são Teus filhos, que o Senhor possa estar guardando. Se porventura está enfermo, visita com cura. Se porventura está desanimado, dá-lhe uma injeção de ânimo. Se porventura está trabalhando, acampa Teus anjos, livra do mal e dá grandes vitórias. É o que nós te pedimos e já cremos na vitória, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus e pode sentar os irmãos. Graças a Deus. Lendo esse versículo da palavra de Deus, eu entendo que Deus nos chama para grandes, pequenas e grandes missões, pequenas e grandes obras. Deus nos chama para grandes e pequenas obras, ou pequenas e grandes obras. Fale comigo: Deus me chama para pequenas e grandes obras. Você crê nisso? Então vamos passear um pouquinho na palavra de Deus, tá bom? Quando a gente abre a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, a gente vê que Deus cria todas as coisas. E a Bíblia diz que o Senhor, criando todas as coisas,
tudo é muito bom. No versículo de número 26, a Bíblia diz que o Senhor faz o homem, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e assim isso acontece. No capítulo de número 2, no verso 7, a Bíblia diz que o Senhor sopra na narina do homem, e o homem torna-se alma vivente. No capítulo, todo o capítulo 2, e vai continuando, a Bíblia diz que o Senhor faz um jardim e planta esse jardim no Éden. O Éden não é o jardim, mas Deus faz o jardim e planta em um lugar de delícia. E o Senhor coloca o homem para regar, para cuidar. No capítulo de número 2, no verso de número 17, Deus dá uma ordem para o homem. E qual é a ordem, pastor? A ordem é essa: de tudo você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente vai morrer. No verso de número 18 do capítulo 2, o Senhor diz assim: olha, não é bom que o homem esteja só, farei uma disjuntora que esteja adiante dele. No verso de número 19, então o Senhor dá uma primeira missão, uma missão forte a Adão. E qual foi a missão, Adão? Foi dar o nome a todos os animais. Irmãos, não foi fácil. A Bíblia diz que Deus pegou os animais, levou a Adão para que ele desse o nome. No verso 20, ele dá o nome de tudo, mas no finalzinho do verso 20, na parte B, diz que para ele não se achava a disjuntora. Então o que é que eu entendo? Se não se achava, porque ele procurava. Então eu vejo dessa forma, irmãos amados, a Bíblia não diz, mas penso eu, vem de repente uma vaca, ele olha, dá o nome, mas olha para ela e diz, não combina comigo, isso não funciona. Vem de repente uma égua, ele olha comigo, não funciona, não dá. De repente vem uma jumenta, ele olha, diz, não, comigo não combina. Aí, irmãos amados, eu digo para você que foi uma oportunidade da chita pegar uma boquinha, mas ele olha para ela e diz, isso não combina, não dá para mim. A Bíblia diz no capítulo 2, verso 21, Deus dá um sono para ele, e esse sono da sua costela tira uma esposa, tira, irmãos amados, uma esposa. E a Bíblia diz que o Senhor diz para ele, segundo a palavra de Deus, quando tira, Deus diz, o homem diz, essa portanto é varoa, portanto do varão foi tomado, e Deus o abençoa, deixará o varão seu pai e sua mãe, uniciar a sua mulher, e ambos será uma só carne, e assim aconteceu. A Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que no capítulo de número 3, o homem que o Senhor ordenou, aquilo que ele não fizesse, ele fez, e ele agora peca, sua mulher, a serpente, como diz a Bíblia, as astutas dos animais induzem, e ela come do fruto que não é para se comer, dá ao esposo, e a Bíblia diz que Deus aparece ao chamar, e quando aparece para chamar, ele se esconde. Por que ele se esconde? Porque diz a Bíblia que ele, quando o Senhor chama, Adão, 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 aonde tu estás? É impossível a gente ver Deus procurando, os irmãos pensar dessa forma. Acredito que aqui não tem Deus procurando Adão por debaixo da moita. Deus chama Adão, 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 e ele não responde. E depois de um certo tempo ele responde dizendo assim, Senhor, eu ouvi, mas não, eu temi, porque eu estava nu. Porque a Bíblia diz que o Senhor olha para ele e diz, quem falou que você estava nu? Ele tinha colocado, irmãos amados, algumas folhas de figueira, e quando ele fala com Deus, ele diz que temeu porque estava nu. Deus pergunta, então aí começa a sessão de acusações, porque aqui não falta, são acusadores. Então agora ele olha e diz, a mulher que tu me deste, a mulher diz, a serpente, e se tivesse o querumbinho, a serpente dizia, era o querumbim, porque as pessoas nunca, irmãos, tomam uma posição em enfrentar o seu erro, está sempre procurando alguém para inventar uma desculpa pelos seus erros, e isso é problema. Então Deus olha para eles, e o Senhor começa a dar a sentença, a cobra vai rastejar, a mulher ela vai sentir dor, multiplicar a dor de parto, e
o homem que devia viver na moleza, agora vai ter que trabalhar para poder se alimentar. E assim aconteceu. Mas passou Adão e Eva, e agora ele tem Caim e Abel. Olha só que interessante. Senhor, irmãos, agora para eles conversar com Deus, para ter essa intimidade com Deus, é necessário agora, através de sacrifício. E ele ensina, acredito eu, ele ensina os dois filhos direitinho, como se deve fazer, como se deve se apresentar. Um aprende com zelo, mas o outro é relaxado, não se dedica. A Bíblia diz que os dois vão apresentar ali as suas ofertas, tanto Abel como Caim. Deus atenta para Abel, mas para Caim Deus rejeita. Por quê? Porque quando ele se depara diante do Senhor, e não tem como a gente se esconder. Eu me escondo dos homens, você se esconde dos homens, você pode até sorrir para mim, mas o coração, o sentimento, quem conhece é o Senhor. Não tem, irmão, como apelar, fazer apelo. Deus, ele vê tudo e sabe de todas as coisas. Quando ele se depara, Deus olha no olho dele, e quando Deus olha dentro da sua alma, do seu coração, e diz: Caim, por que descaiu o seu semblante? Por que você está irado? Por qual motivo dessa ira? Se você fizer o bem, porventura não será aceito, mas se fizer o mal, o pecado já está à porta, mas sobre ele você deve dominar. Deus deu autoridade para que ele dominasse, mas no capítulo de número 4, ele, em vez de dominar o mal, ele deixa que o mal domine. Então ele sai dali e mata o seu irmão Abel. Quando ele mata Abel, ele é prepotente, arrogante, presunçoso, soberbo, e Deus brada. Quando ele comete esse homicídio, Deus brada do céu e disse: Caim, aonde está o seu irmão Abel? E o homem soberbo, ele só fala com arrogância. Não adianta, irmão, ele vai sempre ser arrogante. Então Deus olha para ele e diz: aonde que está o teu irmão Abel? Ele olha para Deus e diz: porventura sou eu guardião do meu irmão? Porventura sou eu guardião do meu irmão? O Senhor diz assim: pois é, maldita é a terra por tua causa, desde o sangue do teu irmão, desde a terra clama por justiça. Vagabundo e errante você vai ser sobre a terra, e todas as vezes que você plantar, ela vai te negar, porque isso é real. Todo homem que é desobediente e não teme ao Senhor, a tendência é ser um vagabundo na terra. E o Senhor, Deus amado, a Bíblia diz que ele olha para o Senhor, e quando ele diz para o Senhor: é maior o meu pecado para que não seja perdoado? Não é que Deus não queria perdoar, irmão, ele que não aceitou o perdão de Deus. Tem muita gente assim. Por isso que toda hora você vai falar do amor de Deus para alguém: eu tenho muito para pagar, eu tenho muito, não tem nada para pagar, Jesus já pagou na cruz do Calvário, eu só tenho que me jogar aos pés de Jesus e acabou. Então, irmãos amados, o Senhor disse: não, é maior o meu pecado para que não seja perdoado. Se alguém me pega, vai me matar, não vai morrer não. Por isso que eu acho que algumas pessoas usam esse negócio, né? Aí quem faz aqui, paga aqui mesmo, paga aqui, paga quando passar, se não se converter no Senhor, né? Então o Senhor disse: não, ninguém vai lhe matar não, meu irmão. E quem encostar a mão em você vai ser 7 vezes, vai ser, o castigo será. Então eu acredito que todas as vezes que Caim passava, alguém dizia: toca não, que isso aí tocar vira problema para a nossa vida, o resto da vida. Então, irmãos, mas passou esse período. Passando esse período, a Bíblia diz, irmãos, que os homens passam a ser mal, ser perverso. Os homens passam a ser de uma maneira, de uma perversidade em extremo. Foge das coisas de Deus. No capítulo de número 6, a Bíblia diz no verso 6, Deus se revela para, meus amados, Noé, e olha para Noé e diz: Noé, é chegado o fim, eu vou matar esse povo tudinho. E a Bíblia diz lá nos versos seguintes, 13 e 14, o Senhor diz: eu só vou matá-lo, mas com você eu vou estabelecer uma aliança, um concerto. Por quê? Porque em Noé o Senhor viu nele graça, temor. E quando Deus vê graça, temor na vida do homem, Ele é um Deus que quer sempre renovar a aliança. Ele é um Deus que faz aliança. Ele disse: mas para você é uma aliança, tem uma missão para você. E qual é a missão?
fazer uma arca. Irmão, não foi fácil, mas ele fez a arca. No capítulo 7 ele entra na arca. No capítulo 8, irmãos amados, ele baixa as águas do dilúvio e ele sai da arca. No capítulo 9, o Senhor faz um pacto com ele, dizendo para ele, irmãos amados, que ele enchesse a terra, falando para ele que o Senhor não destruiria mais a terra com água, e o Senhor assim o fez. Mas passou, o Senhor falou para ele: encha a terra, mas passou o período de Noé. Então veio o capítulo 11. O povo, em vez de fazer o que Deus mandou, encher a terra, inventaram de fazer coisas que não é do agrado de Deus. Uma torre de confusão, para tentar chegar a Deus. E eles começam a fazer uma obra gigantesca. E toda obra gigantesca, é bem verdade, irmão, que sempre sai um acidente, acontece uma morte, sempre acontece alguma coisinha. E eu acho que naquele dia não foi diferente. Uma obra gigantesca, e uma certa feita eles se acordam para fazer esta obra. Não era isso que Deus queria. Deus queria que enchesse a terra. E quando eles se acordam, diz a Bíblia Sagrada, eles vão trabalhar. E quando eles vão trabalhar, um começa a falar, e de repente um fala coreano, japonês, um fala norte-americano, e começa a falar uma confusão de língua. É obrigado a se espalhar. Deus às vezes causa situações na nossa vida para que a promessa, a obra de Deus venha a se cumprir através da sua palavra em nós. Então ele se espalha. No capítulo de número 11, olha que coisa interessante. No capítulo 11, houve-se um homem por nome de Terá. Terá mora em Ur dos Caldeus, pega a sua família. E quando ele pega a sua família, ele sai de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que quando ele pega, e entre desse vai Abrão, vai Sara, ela já vai estéril, não pode ter filho, e eles pegam e vai em direção a Canaã. Só que quando ele chega na cidade de Harã, eles ali habitam. E quando eles habitam, aí diz a Bíblia, no capítulo 11, verso de número 32, aí diz o Senhor, olha, e viveu Terá 205 anos, e morreu em Harã. Quando morre o pai, no capítulo 12, Deus brada e chama a Abraão, calavássia. Às vezes, irmãos amados, Deus precisa tirar pessoas que entendemos que são muito chegadas, para que a obra venha deslanchar. Às vezes Deus, vou repetir, às vezes Deus precisa tirar a pessoa, às vezes que achamos que é muito chegado, mas precisa sair para a obra deslanchar. Por que Deus não chamou quando estava com o pai? O pai fazia ídolos, fazia, irmãos amados, imagem. E a cidade, irmão, de Harã, irmãos, era, olha, para ganhar grana, era ali. Para fazer investimento e ficar rico, era ali naquela cidade, irmãos amados. Mas quando o pai morre, Deus brada e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Ele estava dizendo: não se envolve mais com esse negócio não. Agora eu vou te mostrar. Sai, para que você se conheça quem você é. Sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai, porque agora eu vou mostrar o que de fato tem dentro do teu coração. E ele vai. A Bíblia diz que ele vai, irmão. Ele vai para uma cidade, cai para o Egito, vai para outra, sai para outra. Mas como todo ser humano, e as pessoas às vezes não entendem isso, como todo ser humano, irmãos, Deus prometeu alguma coisa, e as coisas às vezes demoram ao nosso ver, ao nosso olhar. Abraão sai, mas chegou uma época, lá no capítulo 15, Abraão está dentro de uma tenda, ele está pensativo. Por que ele está pensativo? Porque o Senhor falou que ia abençoar, fazer
fazer dele uma grande nação. Ele não tinha semente. No capítulo 15, ele está dentro de uma tenda. Eu não estava lá não, mas eu posso imaginar. Ele está para lá e para cá. Sabe como é cabisbaixo? Senhor, o Senhor não disse que ia dar. Senhor, como que o Senhor pode dar? Eu não tenho semente. A única semente é um herdeiro que eu tenho, por nome de Eliezer, o Damasceno. Senhor, como é que pode ser isso? Senhor, cai a promessa que o Senhor não chega. Dia passa, passa tempo. Isso é natural do ser humano. Isso é normal, porque a gente é apressadinho, quer as coisas de um dia para a noite. E isso, quanto mais a gente se apressa, parece que fica tão distante o negócio. Então ele está pensativo. No capítulo 15, no verso 5, Deus brada na tenda e diz assim: sai daí de dentro, sai, deixa de estar para lá e sai daí, vem aqui para fora. E o Senhor traz ele para fora. Quando traz para fora, diz: olha para o céu. Ele olha, conta as estrelas, se é que tu pode contar, assim eu farei a sua semente. Deus estava dizendo: eu te prometi, eu não sou homem para mentir. Eu te prometi, eu não sou homem para voltar atrás naquilo que eu falei. Eu te prometi, eu vou cumprir, e a bênção será ravá-se reminácia grande na sua vida. E uma das missões mais fortes, Abraão, entre tantas que Deus usou, foi levar o seu filho ao monte para ser sacrificado, mas ele fez com muito zelo, e o Senhor o abençoou de tal maneira. Mas passou Abraão, veio Isaac e a sua mulher Rebeca, ela, irmãos amados, está agora também estéril. E qual é a missão? A missão agora é orar para Deus abrir a madre e o negócio continuar. E a Bíblia diz que eles buscam o Senhor, e o Senhor, irmãos amados, diz a Bíblia que ela, irmãos amados, engravida. O buchinho dela começa a crescer, só que todas as vezes que ela vai dormir, há uma briga de foice lá dentro, a pancadaria, a soco na barriga. E naquela época não tinha ultrassom, mas tinha celestial, aquele que se revela para quem busca a sua presença. Ela vai orar, e quando ela vai orar, irmãos, buscar o Senhor, no capítulo 25, verso 23 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que ela ora ao Senhor, e Deus se revela para ela dizendo: aí tem duas nações, aí existe dois povos, e tem mais, o primeiro vai dominar, vai ser um mais forte que o outro, e o primeiro vai dominar. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo que Jacó é ladrão, Jacó é usurpador, Jacó tomou, saiu e cria uma situação, mas meu irmão, a Bíblia diz que a bênção era dele, e se a Bíblia naquela época tinha que ser o primeiro, primogênito, mas Deus é Deus. Deus não queria que fosse o primogênito, fosse o outro. E o Senhor falar aqui dizendo: olha, é duas nações, e esse vai dominar sobre esse. Queira, aceite, engula quem quiser, mas a bênção já estava determinada para Jacó, e ninguém tira. Olha para mim, se há uma bênção determinada para a sua vida, pode pular, espernear, seja lá quem for, ela vai chegar e acabou. Você pode dar um glória a Jesus aí e aplaudir o Senhor? Se tem uma bênção determinada, não adianta cara feia, palavra, conversa fiada, isso não vai parar, as bênçãos vão chegar. E assim aconteceu. Mas passa, irmãos amados, Isaac vem Jacó. E uma das missões de Jacó, de uma coisa muito forte, foi lá no Vale de Jaboque, lutar com o anjo. Lutou, insistiu, disse: olha, só sai daqui com o abençoar. E o Senhor o abençoou. Deus manifestou o poder, e pela sua insistência, Deus abençoou, porque Deus quer em nós isso. Vem palavra, irmão, as palavras contrárias, as palavras de desânimo, para botar para baixo, isso sempre vai acontecer. Isso é natural no meio dos crentes. Porém, eu não posso deixar se levar por isso, sabendo que maior o que está comigo do que aquele que está no mundo. Amém, amados?
Não se deixe levar, mas permaneça firme na presença do Senhor. Mas passou a vida de Jacó e vem José. José, ele começa, irmãos amados, com uma missão não muito boa, porque primeiro o pai manda observar os irmãos. Há uma inveja, nessa inveja é jogada no poço. No poço depois é arrancado de lá, vendido para os egípcios. Cai no Egito, e quando cai no Egito, para onde José mão, as coisas aconteciam, os milagres, prosperava, cai na casa de Potifar, depois cai na cadeia de novo, mas tudo isso foi para que ele tivesse uma grande missão nas mãos. Ele ia ser um governador para poder organizar a bagunça e sustentar o povo em um momento de seca, e ele assim o fez. Mas passou também, irmão José, e a Bíblia diz lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 1, olha só, no capítulo 1, todos os versículos da Bíblia, começando do 1, você vai ler e vai dizer assim, que no versículo 15, se eu não me falha a memória a seguir, que os faraós que passaram não conheceram a José, e começaram agora o povo de Deus crescendo no Egito, e a judiar do povo, e judiava botava mais trabalho forçado, e o povo fazia. Olha só que coisa interessante, a Bíblia diz que ele agora chama 2 parteiras, porque vê o povo crescendo, então ele chama as parteiras, e quando ele chama as parteiras, os faraó, por nome de Sifra e Poá, ele diz assim: olha, quando nascer os hebreus, quando vier na hora do parto, se for homem mata, se for mulher deixa passar. E a Bíblia diz que as mulheres temeram ao Senhor, e quem teme a Deus não anda fazendo qualquer coisa. Quem teme a Deus não anda dando ouvido para o diabo para fazer o mal. A Bíblia diz que ela temeram a Deus, e qual era a missão dela? Não fazer esse mal. A Bíblia diz que foi, o povo crescia, então veio a pressão psicológica, e qual foi? Chama essas parteiras, imprensa ela na parede e pergunta para ela por que ela não está fazendo. A Bíblia diz que na mesma hora, irmãos amados, ela tem palavras sábias. Ela olha para os faraó, olha só, olha com muita sabedoria, olha no olho, e ele diz assim: por que vocês não estão fazendo o que acontece? Ele diz: não, meu senhor, esse não é o problema. O problema é que as hebreias não são como as egípcias. As egípcias são lerdas na hora do parto, as hebreias não. Quando pensa em fazer o parto, a criança pula e sai dando glória a Deus. Não dá para fazer. Isso cria uma ira no coração de Faraó. E o que é que ele faz? Então joga no Nilo, vamos matar. Jogando no Nilo os homens, a mulher deixa, e eles começam a fazer esse mal. Pois bem, agora entra em cena uma mulher por nome de Joquebede. Tem uma criança, tem zelo, porque as crianças é bênção de Deus na vida dos homens, são herança e bênção de Deus. Seu filho pode ser atribulado como for, seu filho pode ser o que for, mas é bênção para os homens. O que ele está fazendo ou deixa de fazer, ele vai se ver com Deus, mas é uma bênção que o Senhor deu. Olha só, a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que ela tem essa criança, e a criança é formosa, e por ser bonita e formosa, e por ser também a sua mãe, a Bíblia diz que ela começa a cuidar, zelar, e a missão dela agora é cuidar do menino, esconder, e por 3 meses, uma missão árdua, porque a todo tempo, quem sabe, ela pensava: vão bater na minha porta, vão invadir a minha casa, vão acabar com o meu filho, quem sabe na mente dela, mas ela conseguiu zelar da criança, cuidar por 3 meses, e a Bíblia diz, e por 3 meses não podendo mais esconder, a Bíblia diz que ela pega a criança, faz, irmãos, uma pequena arca, pequenininha, um cestinho, põe betume, cuida com zelo, coloca a criança, porque é uma bênção, e toda bênção que Deus dá, a gente zela, ainda que o diabo tire por algum momento, vai voltar para a mão. Calavassé. Se a gente faz as coisas com zelo, para a glória de Deus, ainda que arranque da nossa mão, por um momento, mas vai voltar.
Isso é trabalho, isso seja lá o que for. Seja lá o que for. Zelando, coloca no Nilo. A criança vai, cai no meio da filha de Faraó. Agora, a missão, irmãos, é de Miriam. Quando ela põe no Nilo, Miriam não é boba, sai acompanhando o cestinho. O cestinho cai com a filha de Faraó. Ela pega, olha, o menino é bonito, e ela tira da água, chama de Moisés, porque tirar da água, e de repente ela diz: vamos arrumar uma hebreia, para que tenham seios fartos, porque o leite materno é melhor do que qualquer leite, irmão. A criança, qualquer médico vai dizer isso aí, nos 6 meses tem que amamentar com leite materno, que é melhor. Então o que acontece? Para servir a Deus e fazer grande obra, tem que se alimentar desse leite aqui, ó. O apóstolo Paulo fala que é leite, isso aqui, ó, é a palavra de Deus, é água, irmãos amados, é palavra no nosso coração. Então ele pega e ela diz: achamos. Aí Miriam não perde tempo, e eu quero dizer uma coisa para você: não perca tempo com as oportunidades, não vacile não, meu irmão. A Bíblia disse, quando ela disse: procura, Miriam se aproxima, eu conheço uma. Ele disse: vai buscar. Foi buscar a mãe, Joquebede. Quando vai buscar a mãe, ela pega o menino, coloca, diga, cuida dele até ele sair da amamentação, cuida. E outra, vou lhe dar salário. Deus estava dizendo: tirou por algum tempo, vou colocar na mão e vou colocar salário dobrado, para que o meu nome seja glorificado através da sua vida. E aí Deus começa, irmãos, a usar a Moisés. Os irmãos conhecem a história de Moisés, e uma das missões gigantescas foi passar o Mar Vermelho. E ele passou, e o Senhor Deus o abençoou. Foi em meio a tanta murmuração, tanto questionamento, mas ele avançou, e o Senhor deu vitória. Mas passou também Moisés, e veio Josué. A missão de Josué, olha só, irmão, foi entrar em Jericó e devastar tudo mesmo. Somente a prostituta Raabe foi salva porque temeu o Senhor, e assim ele fez. E aí, irmãos amados, Deus abençoou. Mas passou também Josué, porque tudo passa, meu irmão, tudo passa. A única coisa que não passa na nossa vida é a palavra de Deus na terra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então passa tudo. Passa Josué. Aí sabe o que é que a Bíblia diz? Para os crentes que é nervoso e quer mudar a vida do povo de uma hora para outra, sabe o que é que diz? A Bíblia diz: e o povo voltou a fazer o que era mal. Olha aí, Deus, irmãos amados, o povo volta a fazer o que era mal. Aí Deus levanta um homem por nome de Otiniel e diz para ele: diga a esse povo que me busque, porque eu quero abençoar a vida dele, quero fazer prosperar. Olha só que coisa tremenda. O amor de Deus é tão grande que o povo, na rebeldia, levanta um homem para dizer: diga a ele, busque, eu quero livrar da mão do adversário. E levantou, e a missão dele foi incentivar o povo a buscar a Deus, e o Senhor abençoou. Mas passou Otiniel, e a Bíblia diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor o povo. Aí Deus olha, irmãos, com a sua misericórdia, que é nova a cada manhã, e é a razão de nós não sermos consumidos. Levantou um homem por nome de Eude. Está lá no livro de Juízes. Todo o livro de Juízes você vai ler e vai ver isso que eu estou lhe falando. Levanta um nome por nome de Eude e diz para ele: diga a esse povo que me busque, que eu quero abençoar, porque esse é o prazer de Deus, e vai ser sempre o prazer de abençoar o seu povo. Cara feio com goste, queira não, mas o prazer de Deus vai ser sempre abençoar aqueles que temem a sua palavra e o buscam. Diz para esse povo me buscar. Aí Eude vai: olha, vamos buscar o Senhor. Busca, Deus dá livramento, e ele completa a sua missão. Houve um juiz chamado Sangá. Sangá, ele olhou para 600 homens e disse assim: sabe de uma coisa, Deus é comigo, vou cair para dentro. Pegou uma grilhada de boi, na frente é uma ponta, atrás como se fosse uma estrovenga. Ele pegou na mão e disse: vou cair para cima, vou cair para dentro e ninguém me segura. E ele caiu para cima mesmo. E quando ele caiu, foram 600 homens. Foi pro chão. E Deus deu vitória para a sua igreja.
mas passou a sangrar. Aí a Bíblia diz: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Deus levanta uma mulher por nome de Débora e levanta também Baraque. Jael caiu para cima, já saiu matando, irmãos amados, os inimigos. E o Senhor deu vitória para a sua igreja, e eles realizaram as missões que o Senhor o confiou. Mas passou também Débora e Baraque e Jael, e Deus amado, a Bíblia diz, e o povo voltou a fazer o que era mal. E a Bíblia diz que Deus levantou um homem para uma grande missão. Quem era? Filho de uma prostituta, filho de um camarada que pulou a cerca, e irmãos amados, teve um filho com outra mulher. A esse veio no meio dos irmãos, enquanto o pequenininho não tem malícia, mas depois começou a crescer, começou essa frescura de herança. A herança é minha, ó, ele não faz parte não, vamos botar ele para correr. Pegaram e juntaram aquela quadrilhazinha no meio dos irmãos, porque aquilo é uma quadrilha preparada. Juntaram e pegaram: sai fora, sai daqui, tu não pertence a isso. Tudo bem, eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito. Deus olhou e disse: esse é o tempo da sua humilhação, mas segura um pouquinho, que daqui a pouco você vai voltar arrebentando a cara do Satanás. Ele saiu. Só tem moral, irmãos, para os irmãos de dentro. Lá fora são covardes. Já viu? Essas pessoas só tem moral e boca dura para os crentes, para os irmãos. Quero ver lá fora. Quero ver lá fora, irmão. Eu lembro, irmãos amados, há algum tempo atrás, quando nós caímos ali, irmãos amados, em um setor que os homens nos cercaram com pistola, com arma, e veio aquela apavoração: perdeu. A minha filha Sara, que ali está atrás de mim, ela disse: se matar direto para o céu, estou nem aí. E o camarada perdeu. Eu baixei o vidro. Perdi o quê? Que foi que eu perdi, meu amigo? Se eu não tinha medo de morrer quando eu estava lá, e agora eu perdi o quê? Fale para mim. Aí veio um negão bem alto, veio na minha direção. De onde você é? Eu disse: do lado do Guarujá. Guarujá é um negócio. E estou aqui procurando o irmão. Deixa o irmão embora. Toca nele não. O mesmo que desligou o carro, ligou de novo. E o nome do Senhor... Aquela quadrilha cercou o irmão Jefté e disse: cai fora, tem parte na herança não. Ele saiu com as trouxinhas. Quando ele está lá na frente, por alguns dias, o inimigo vem. Quem deu os brabos para os inimigos? Temeram na base. Sabe o que foi que eles falaram? Chama Jefté. Aí mandaram chamar Jefté. Quando chegou lá, algumas pessoas vão dizer que ele foi soberbo. Ele não foi soberbo, não. Você quer o quê? O que vocês querem comigo? Vocês me expulsaram. Quer nada comigo? Agora que o negócio aperta, vem com esse papo furado. Vou não. Bora, Jefté, bora. Aí Jefté olha para ele: eu vou, mas só vou para mandar. Tem hora, irmãos amados, que é assim que vai funcionar. Eu vou. Quer que eu vá? Só vou para mandar. Aí ele diz assim, eles disseram assim: venha e presida sobre nós. E o Senhor deu grandes vitórias através de Jefté. Mas passou também Jefté, e a Bíblia diz: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor levantou Sansão. Para quê? Para guerrear. E uma das missões profundas e tremenda que a gente pode ver foi uma queixada que ele pegou de um jumento, e ele derrubou 1000 homens. Imagina se ele pega o jumento todo completo assim, irmão. Ele acabava com todo mundo. E o Senhor deu grande vitória. Ele errou, mas o Senhor, a Bíblia diz, e quando ele brincou com as coisas de Deus e errou, a Bíblia diz que quando ele foi levado, porque é isso que o diabo quer, quando a gente fica brincando com as coisas dele, a primeira coisa é cegar, arrancar o olho, para que a pessoa comece a andar de uma maneira, irmãos amados, de qualquer jeito. Então ele cega. Quando ele cega, irmãos amados, Sansão cai em si. E a Bíblia diz que Deus não falou com Sansão, mas a Bíblia diz assim: e o cabelo de Sansão crescia.
porque quando ele estava lá, ele dizia: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, o meu problema foi eu mesmo, Senhor, me dá pelo menos um olho, eu só quero um, para matar tudinho, me ajuda, me dá força. E a Bíblia diz assim: e o cabelo de Sansão crescia. Deus estava dizendo: eu estou ouvindo, e vai chegar a hora de você cair para cima, e a vitória é grande para a sua vida. E assim aconteceu. Deus abençoou de uma forma profunda e tremenda. Mas também passou Sansão. E o Senhor, irmãos, Ele usa Ruth para saber e nos instruir como tem que fazer missão. Missão tem que ser misericordioso, tem que ser bondoso. Não é chegar dando tapa na orelha das pessoas. Não é chegar, irmãos amados, forçando as pessoas. Mas é pregar. Olha só, a Bíblia diz, amado, que saiu Abimeleque junto com Noemi e seus 2 filhos, uma cidade de Moabe. Lá morre o pai, lá morre os filhos, e esse filho já é casado agora com 2 irmãos amados moabitas, um por nome de Sifrá, outra por nome de Ruth, irmãos amados. E a Bíblia diz, amado, que eles, irmãos amados, que elas choram a morte do marido, e Ruth e Noemi chama elas em uma reunião, irmãos amados, e diz para ela: é o seguinte, eu vou voltar para o meu povo, vocês voltam para o seu povo. E a Bíblia diz, amado, que essas palavras, choraram, olha, viveram muito tempo. Uma pegou as coisas, os seus mulambos, e voltou aos deuses estranhos, a idolatria. Mas Ruth não. Ruth, nesse tempo que ela viveu, ela não ouviu só, irmãos, ela deu crédito e deixou cair no coração. E ela disse: vai. Ela disse: olha, não me peça para sair de perto da senhora, porque o teu povo será o meu povo, onde a senhora pousar, eu pousarei, o teu Deus será o meu Deus. E olha, eu estou com a senhora, não me peça para largar. Quando ela falou isso, a Bíblia não diz, mas digo eu, Deus olhou lá do céu para Ruth e diz: tem um Boaz preparado para a sua vida. Todo investimento na obra de Deus, Ele não deixa você passar de mão vazia. Deus tem sempre alguma coisa para acrescentar. E o Senhor abençoou e mostra através de Ruth que para fazer missão tem que ser misericordioso e amoroso para com as vidas. E o Senhor abençoou. Deus usou os reis, Deus usou de uma forma tremenda, de uma forma em fazer missão. Principalmente o Davi. Davi é fora de sério, hein? Ele sai mesmo derrubando, decolando, um homem sanguinário. E Deus estava com ele. Não me pergunto por quê, mas Deus estava sempre com ele. Onde ele botava o pé, dominava, e acabou a conversa. E a missão dele, interessante. Quando ele foi lá, irmãos amados, quando ele estava, irmãos amados, ali escondido de Saul, foi onde ele fez o seu exército, na caverna de Adulão. Olha só, na caverna de Adulão só tinha tranqueira, sabia disso, irmão? Mas tranqueira terrível. Mas a vida de Davi fez com que aquelas tranqueiras botassem em linha. Foi a conduta dele, a fé em Deus. O povo começou a olhar e disse: não, eu quero ser como ele, não, estou junto, estamos juntos e misturados. E a Bíblia diz que ele formou um exército, e grandes missões o Senhor deu, e assim concedeu grandes vitórias. Mas passou, veio os profetas maiores, Deus usou de uma forma Isaías, e missão de que forma? Para pregar a respeito do Messias, e ele fez. Deus usou Ezequiel, se você ler o livro de Ezequiel, é um livro completamente esquisito, porque Deus manda rapar a cabeça de uma parte para outra, Deus manda deitar de um lado no meio, Deus manda com as coisas profunda, e ele faz com muito zelo. Sabe por quê? Porque Deus o chamou e Deus o capacitou, assim como Deus lhe chamou e lhe capacitou. A Bíblia diz que quando você abrir a boca, não se preocupe no que você há de falar. Se você estiver orando, jejuando, lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai falar na sua boca, e aí as vidas serão convertidas ao Senhor. Mas se eu não leio, se eu não oro, se eu venho, irmão,
não vivo só de boba-oba. Já viu aquelas pessoas que Maria vai com as outras, não examina, não procura. O Senhor disse: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. A gente precisa ler, se esforçar, porque só assim a gente não vai viver enganado. Mas passa esse. Deus usou, irmãos amados, Jeremias para mostrar que havia sempre um cabalão, um calabouço, irmãos, para ser mandado. Mas Deus chamou para pregoar a sua palavra, para falar: doa quem doer. E assim ele fez. Deus usou Daniel, irmãos amados, para mostrar para nós que fazer missão não é se curvar, irmãos, perante esses ídolos aí fora, esses homens que nos intimidam, mas é avançar. Porque ainda que tenha uma cova preparada, Deus lá dentro vai livrar e vai dar grande vitória. Passa Daniel e Deus usa Oséias. Passa a vez do Daniel e vem Oséias. Oséias teve uma missão, olha só, tão profunda e tremenda, que o homem tem que ter estrutura para isso. Deus disse para Oséias: pega uma prostituta, casa com ela, ela vai trair a bandida, vai embora, e você vai buscar e vai cuidar dela, irmão. Que coisa terrível. Fale comigo: tem que ter estrutura. Fale forte: tem que ter estrutura. Porque não é todo homem que vai aguentar um negócio desse, não. Por isso que eu digo que Deus só dá aquilo que a gente pode suportar. Ela vai trair, vai, você vai buscar e cuidar. Por que isso? Porque eu quero mostrar para Israel que eu amo, e eles me traem. Eles são fingidos, são falsos e traidores, mas eu amo e eu quero cuidar, eu quero abençoar, porque é isso que o Senhor quer, nos abençoar. Agora vai de nós se queremos a bênção dele ou não. Vai de mim, de você. Se o homem bater o pé e dizer que não quer, irmão, não tem jeito não. O Senhor disse que ele bate, o diabo chega dando voadora na porta e entrando. O Senhor Jesus não, ele faz assim: eis que eu estou à porta e bato, se abrir a porta, entro. Mas passou Oséias e o Senhor usou Joel em uma grande missão. Qual foi a missão? Dizer que viria uma praga de gafanhoto, mas ele era um Deus que restituía. Se buscar a presença de Deus, alavai, asergue, minjode, alavassuri, kiminácia. Deus está dizendo para você: ele é um Deus que restitui. Se buscar o Senhor, se apresentar diante dele, se arrepender, buscar a sua face, ele restitui o que o gafanhoto roubou, o migrador, cortador, destruidor, ele restitui. E assim Joel fez. Mas passou Joel e veio Amós. Para, irmãos amados, Amós, eu vi até o irmão falando essa noite aqui a respeito de rico. Irmão, para ser que nem Amós, tem que ser mesmo macho, porque entrar no meio dos ricos e dizer: tome cuidado, se converta, porque ele Deus vai vir sobre você. Vocês têm que dar atenção para os pobres, vocês estão aproveitando. Ele entrou, ele deu nas duas pernas, no pé da orelha, e pisou no pescoço, e não queria nem saber. Ele concluiu a missão e teve êxodo e vitória para a glória do Senhor. Mas passou Amós e veio Obadias. Obadias não é esse profeta que vai dizer: vai vir uma casa, vai vir um carro e uma casa com piscina. Obadias não, ele veio até Judá e dizer: a ira de Deus está vindo aí, o juízo vai pegar, não só sobre você, como as nações vizinhas. E ele fez. Mas passou Obadias e veio, irmão, Jonas. Deus usou Jonas para ir a Nínive, e ele disse: eu não vou não. E o Senhor disse: você vai. Ele disse: eu não vou não. Por que ele não queria ir a Nínive, irmãos amados? Porque os ninivitas foi que mataram a sua família, e ele sabia que se ele chegasse lá, falasse do amor de Deus, o povo se converteria e Deus o perdoaria. E ele não queria que Deus o perdoasse, mas queria ser vingativo. E o Senhor diz: minha é a vingança, diz o Senhor. A vingança não é minha nem a sua, é dele. É ele que vai guerrear por você, é ele que vai guerrear a sua causa. A Bíblia diz que ele vai para Tarso, e aquilo tudo cai num grande peixe. Deus fala com ele, ele se arrepende, joga ele nele, e a obra de Deus
é concluída, e o Senhor dá grande vitória. Mas passou Jonas e veio Naum. O Senhor disse: Naum, diga para esse povo, a maldade do Ninivitas são terríveis na guerra. E ele fez. Passa Naum, vem Abacuque. Abacuque é que nem muitas das vezes a gente, cheio de questões. Senhor, por quê? Por que o ímpio? Por que isso? Porque eu estou na igreja, eu estou ali e acontece isso, e na minha vida não acontece. Deus brada no capítulo 2 e diz: o ímpio vai morrer logo logo e vai para longe. Você está comigo, você é comigo, eu sou contigo e você é comigo. No capítulo 3 ele diz assim: Senhor, ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira lembra da tua misericórdia. E o Senhor o abençoou. Mas passou Abacuque, veio Sofonia. Sofonia veio com a mensagem de juízo, e assim foi feito. Passa Sofonia, vem, irmãos, Ageu. Irmãos amados, a Bíblia diz que quando Deus usou Ageu, foi porque o povo se dedicou em suas casas, se dedicou muito, foi trazido do cativeiro, começou até bem, mas depois começou a relaxar, começou a se preocupar mais com as suas coisas particulares. Então o Senhor usa Ageu para falar com ele, dizendo assim, exortá-lo. Não foi repreender, mas exortá-lo, dizendo: olhe, é por isso que come está sempre com fome, bebe está sempre com sede, veste está sempre nu. E quando junta uma coisinha, é como se colocasse num buraco furado, um sactel furado. Nunca tem nada. Sabe por quê? Porque deixaram a minha casa, porque não vem mais me cultuar, porque não investiram na minha obra. A Bíblia diz que o povo temeu na base. Quando o povo teme na base, no capítulo 2 verso 9, aí o Senhor diz: está vendo? Quem viu a glória daquela casa? Pois é, eu vi que vocês temeram. A glória dessa segunda casa vai ser Calavaia Sérgia, Alamanturi Kiminácia. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar eu trarei a minha paz. Mas passou Ageu, veio Zacarias. Zacarias foi um profeta que Deus usou para fazer comparações, dizendo para ele: olhe, vocês não sejam que nem os seus pais, que desviaram, deixaram os caminhos, mas que você esteja firme. E assim aconteceu, e ele fez grandes missões. Mas passou Zacarias e veio Malaquias. Malaquias, irmãos amados, para pregar Malaquias tem que ser crente fiel, dizimista fiel mesmo na presença do Senhor. Irmãos amados, Deus usou irmão Malaquias. No capítulo 6 ele já vem batendo e chutando com força, dizendo no capítulo 3 verso 6: olha, por causa da minha, eu sou um Deus que não mudo, e por causa disso eu não mato vocês. O que era que Deus estava dizendo? Por causa da misericórdia que é nova a cada manhã, eu não mato vocês. No verso 7 ele diz: porque desde o dia dos vossos pais desviasse do meu estatuto e não guardasse, tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. E vocês perguntam: em que havemos de tornar? Olha, desviado dentro da igreja, isso pode acontecer. O crente pode ser desviado dentro da igreja, porque quando Deus falou com ele, o Senhor disse para ele assim: ó, em que havemos? Eles disseram: em que havemos de tornar? Então ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia vai me roubar. E pergunta: em que roubamos? E eu digo: nos dízimos, nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós todas as nações. Mas Deus acrescenta: por que Deus falou isso? Porque que é o mal? Não, porque Deus quer abençoar. Fale comigo: Deus quer abençoar. Aí Deus: trazei os dízimos à casa do tesouro, depois faça prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramarei sobre vós bênção tal, e dela vem a maior abastância. Seja Deus mentiroso, e Deus não é. Pode ser todo homem do mundo mentiroso e bandido, mas Deus não. Deus é fiel e verdadeiro. Quando Ele diz que faz, Ele faz. Mas passou Malaquias, e 4 anos houve um silêncio. E o silêncio de Deus na nossa vida é pior do que a morte. O silêncio de Deus em nós é pior do que a morte.
Quando Deus cala, o da gente comete delito, e Deus se cala, é uma coisa muito ruim. Mas a Bíblia diz, lá no livro de Lucas, o Senhor Deus se revela para Zacarias e diz para ele que a mulher vai ter um neném velhinho, vai ter o neném. Olha o que aqui diz para Zacarias, vai ter o neném. Ele diz, sabe o que é que ele diz? Como pode? Eu sou velho e minha mulher também. Esse é o problema dos homens. Sempre está colocando obstáculo para Deus fazer alguma coisa. E a Bíblia diz, olha só, irmãos, a palavra de Deus diz que quando ele disse para Zacarias, e Zacarias disse, como vai ser isso? Gabriel falou para ele, eu sou que assiste diante de Deus. E foi o Senhor que me enviou a trazer essas novas. Agora, por causa disso, você vai ficar mudo, mas a promessa vai cumprir. Às vezes pode vir pagar um preço, mas se Deus falou que ia dizer fazer alguma coisa, Ele vai fazer. E acabou, Zé Fini. Ah, mas não acreditou, duvidou. Não interessa, se Ele disse que vai fazer, vai pagar um preço pela dúvida. Mas se Ele falou, vai cumprir, porque quando Ele diz que faz, Ele faz. Você pode dar um glória a Jesus aí? Anuncia, nasce João, vai a Virgem Maria. E ali no livro de Lucas, o anjo Gabriel vai à Virgem Maria e diz assim, essa é agraciada entre as mulheres. Você vai ter um filho, vai ser o nome de Jesus, será o Salvador. Aí é interessante que ela fala assim, ó, como que pode ser isso? Ó, como que pode ser isso? Eu preciso de um homem. Esse é o problema dos crentes. Está sempre esperando nos homens. Deus pode até usar os homens, mas o que vem para você é de Deus, não é de homem nenhum não. Xeravácia! Pode até vir usar os homens. Como que pode eu ficar grávida se eu não deitei com homem algum? O Senhor disse, não precisa. O Espírito Santo vai te envolver. O que vem de você é de Deus, não é de homem. E ainda que Deus use os homens, o que vem para você, levante a mão em nome de Jesus. O que está vindo para a sua vida, ainda que Deus use os homens, mas é de Deus, colocando a promessa que Ele fez. Alavácia. Só quem crê, dá um glória a Deus aí, aplauda o Senhor Jesus. João Batista, já estou terminando, escuta só, João Batista faz a missão. E qual é a missão de João Batista? Tem um propósito, preparar o caminho para Jesus. E isso ele faz, e sabia que a cabeça dele ia rolar, tinha colocado na bandeja, porque ele combatia contra o mal mesmo, e combater contra o mal vai levantar opositores que só, mas quem tem o Senhor Jesus, Paulo disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, quer matar, mata, estou nem aí. O policial falou para mim uma vez, o policial disse, se eu tivesse com uma pistola, eu descarregava ela todinha na sua cabeça. Eu digo, é um favor que você me faz. Aí as pessoas dizem, mas os filhos já estão cientes. Graças a Deus, meus filhos não negam a Jesus. Porque a gente para morrer basta estar vivo, irmão. Tem gente que não gosta de falar de morte não, né? Mas para empacotar basta estar vivo. E a morte para o crente tem que ser, sabe o quê? Um cavalo. Quando ela vier, o crente pega 2 esporas, coloca do lado do outro, pendura na cacunda dela, dá 2 esporadas e diz, agora me leve para perto do Senhor. Me leve para perto do Senhor. Tem crente quando fala morte, eu fico apavorado. De fato. Você buscar o Senhor. Buscar Deus mesmo, né? Ah, mas a vida é grande. Meu irmão, camarada de 17 anos estava jogando bola num time. Correu, puf, já era. E aí? E aí, meu irmão? E não tem velho nem novo, não. Para morrer basta estar vivo. João Batista pregou e preparou o caminho. Uma certa feita ele batizando no Jordão aproximou Jesus. Jesus quando se aproxima, olha só, para ser batizado por João, a Bíblia diz que João Batista disse, eu que tenho isso é o Senhor vinha a mim e disse, ei, faça negócio direitinho. Batizou Jesus, o Espírito de Deus veio em forma de pomba,
Filho amado, a quem comprar. Jesus sai dali e vai para o deserto, 40 dias, ser tentado pelo diabo, e vence. Quando ele vence, ele desce com força, desce expulsando o demônio, desce, irmãos amados, curando o enfermo. Mas ele tem uma meta. E qual é a meta? A cruz. Qual é o foco? A cruz. É derramar o sangue, porque a Bíblia diz que nós não fomos comprados por sangue de bode, nem por sangue alheio. Foi comprado por um precioso sangue. Havia sangue a ser derramado. Ele foi. O discípulo não vigia e deixa o diabo usar o lábio dele. Irmão, Pedro deixa o diabo usar o lábio dele, dizendo, quando Jesus disse para ele: convém que o Filho do Homem será entregue na mão do pecador, vão matar, ao terceiro dia vai ressuscitar. Pedro diz: não faça isso, que isso não aconteça com o Senhor. Se eu tivesse lá, eu dizia: olha, o camarada está tão preocupado com Jesus. Mas Jesus não olha que nem eu e você vê. Jesus viu por trás e viu Satanás na boca dele. Cuidado com as palavrinhas doces que chegam ao seu ouvido, meu irmão, minha irmã. Cuidado com as conversinhas que aparentemente é conversa boa, mas pode ser um laço. Jesus olha e diz: para trás de mim, Satanás, tu que conhece e vê a vontade dos homens, mas de Deus tu não conhece nada. E Jesus vai para a cruz. Na cruz, irmãos, olha só, ele está no Getsemane, e quando ele está no Getsemane, ele faz uma das últimas orações, soa a gota de sangue, e quando ele soa a gota de sangue, ele se levanta. Os discípulos nem uma hora puderam orar. Ele vem, a quadrilha está preparada para prender. A quadrilha, aquela gangue de Caifás, está junto. Malco está na frente, irmãos, influenciado por algumas pessoas. Quem era para estar na frente era o soldado, mas Malco, o servo do sumo sacerdote, atravessado, tão fermentado que estava. Já viu aquelas pessoas que estão tão fermentadas que sai falando que não deve, que se atravessa onde não é? Pois assim foi Malco. E quando ele se atravessou, o Pedrão pegou a espada, não era muito convertido, pega a espada assim, dá só no meio da orelha. Irmãos amados, olha, 6 anos de faculdade que Malco fez, 6 anos, e estava no outro dia a ser consagrado sacerdote, e precisava da orelha direita. Aí Pedro pega a espada e dá na orelha direita, com força, dá para arrancar, pá! Mas fale comigo, Jesus estava lá. Às vezes, a gente numa caminhada e vem um irresponsável, que quer usar às vezes a Bíblia, para nos afrontar e nos intimidar. Pedro tira a espada e dá na orelha. Quando a orelha cai, Jesus diz, parece que quando eu li isso, parece que eu via o Malco, sabe, caindo de câmara lenta, pensando assim: eu estudei 6 anos, eu lutei para ser um sacerdote. Esse camarada, e a dor que ele sentia, e caindo, mas Jesus estava lá. Jesus leva a mão, cata a orelha e coloca no lugar. Era Jesus dizendo: seu sacerdócio não parou aqui. Tentaram até parar. Ponto final quem põe sou eu. Pode colocar vírgula, mas eu quem ponho o ponto final. Aí ele olha para Pedro, como tem um bocado de gente aí querendo ser o defensor do evangelho. Rapaz, preciso que ninguém me defenda não, sai fora. Guarda isso aí. Eu poderia pedir o papai, é o pai agora, milhar e matar tudinho, mas eu tenho um alvo, eu tenho um foco, é a cruz. É derramar o sangue, por amor a nós. E a Bíblia diz que ele vai, e quando ele vai, irmãos amados, a cruz, Jesus, irmãos amados, é preso. Você sabe da história, ele está na cruz. Quando ele está na cruz, tem 2 bandidos do lado, um é soberbo e arrogante. Todos que são soberbos e arrogantes sempre vai cair. Olha, diz: tu não é o Cristo, tu não é o Salvador, tu não é o bom, sai daí, salva nós. Mas o outro do outro lado, olha, estica o pescoço e diz assim: ô malestroso, ô perturbado, ô atribuloso, nem numa
numa hora como essa, tu tem temor de Deus. Esse nada fez. Estamos aqui porque merecemos. Somos merecedor, digno de tal castigo, reconhecendo que Ele é o Senhor e reconhecendo que o erro cometido, ninguém, quem eu sou quem eu tenho que pagar o preço. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra de mim quando entrarem no teu reino. Jesus disse: reino não, mas no paraíso você vai estar comigo. Reino não, mas no paraíso hoje mesmo. E assim aconteceu. Terceiro dia Jesus ressuscita. E quando Ele ressuscita no terceiro dia, lá no livro de Atos, no capítulo 1, verso 3, diz que Ele passou por 40 dias e muitas pessoas o viram. Verso 9 diz que Ele foi levado ao céu. Verso 10 diz que o homem, fitando os olhos, a 2 varões se aproxima e diz: varão Galileu, esse Jesus que foi levado ao céu vai voltar. Jesus fez uma promessa para nos arrebatar, mas antes dele ir, Ele reunido com os discípulos, Ele disse: ei! Portanto, agora é vocês. Ide, pregue o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado. Jesus passou e Ele continua firme à destra de Deus, intercedendo por nós. Mas aqui agora é a minha vez e a sua vez. Abra a sua boca. Jesus chamou. E esse ide é o ide imperativo. É para todo mundo. Fique de pé em nome de Jesus. Olhe para mim. Esse ide, pastor, mas eu não sei pregar assim, na igreja, para o povo. Pois é, às vezes você não sabe pregar assim. Eu prego, não vem uma alma. Você pega uma alminha ali, dá no meio do canto uma chamada legalzinha, ela diz: eu quero Jesus. E aí? Cada um tem o seu dom. Jesus não me chamou para converter ninguém, chamou para pregar. O Espírito Santo que faça a obra. Isso é dele. Agora a mim compete abrir a boca e não calar. E não calar. Mandaram algumas pessoas a João Batista dizendo: você é o Cristo? Ele disse: não sou não. Você é o Messias? Não sou não. Você é profeta? Mesmo na qualidade de um, ele disse: eu não sou. Quem é você? Diga, para que eu possa ir e dizer àqueles que a te enviou. Ele disse assim: eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Olhe para mim, seja uma voz nesse deserto, para proclamar que Jesus é o Senhor e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Amém, amado? Coloque a mão no seu coração aí, rapidinho. Curve a cabeça e fale com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço, Senhor, pela essa rica oportunidade. Que o Senhor continue abençoando esse povo, esta igreja. Que o Senhor continue a prosperar de uma forma poderosíssima. Que o Senhor continue dando ao bispo sabedoria, entendimento, discernimento, para que ele possa ver de longe as coisas que provém do Senhor, as que não provém, para que ele possa conduzir a cada dia mais esse povo na tua presença. Senhor, nós te agradecemos. Continue abençoando esse povo na vida espiritual, na vida sentimental, no leito conjugal, na vida física, profissional, ministerial, vida familiar, todas as áreas da vida. Senhor, nos dá sabedoria e entendimento para caminharmos nessa terra e glorificar o teu nome. Senhor, prospera de uma forma poderosa aonde esse povo pôr as mãos, faça prosperar mais e mais e mais, para que o teu nome, Senhor, seja
glorificado através da vida dos teus filhos. Livra do laço do passarinheiro. Livra dessas mazelas que tem assolado a nação. Livra o teu povo dos homens maus, homem perverso e maligno que permeiam essa terra. Livra da bala perdida, do assalto, sequestro. Livra, Senhor, do sequestro relâmpago, assalto à mão armada. Livra o teu povo, Senhor Deus amado, da bala perdida, do acidente. Livra o teu povo, Senhor, de todas essas mazelas, dessas pragas que tem assolado. Senhor, dá um sono reparador. O Senhor é um Deus que se revela através do sonho. Nos revela e nos faça entender os sonhos. Meu Deus, abençoa de uma forma poderosa o pai, o filho, a mãe, o tio, a tia, filho, avô, avó, o sobrinho, a sobrinha, o neto, a neta. Abençoa, Senhor Deus amado, o tio, a tia. Abençoa, Senhor, o cunhado, a cunhada, o primo, a prima, o padrasto, a madrasta. Coloca as tuas mãos e continua abençoando. Entra com salvação no meio dos familiares e dá a tua vitória. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, que caia por terra toda a fúria do adversário. Não deixa que nenhum tipo de palavra venha nos desanimar, venha arrancar do âmago da nossa alma tudo aquilo que de ti não provém, tudo aquilo que de ti não agrada. Nós não queremos viver de capa, de aparência. Nós não queremos ser hipócrita na tua presença. Venha nos ajudar, venha nos ajudar. Tira de nós, Senhor, tira toda a cegueira espiritual e nos faça enxergar no meio do teu povo na terra, porque eu oro, Senhor, por toda a tua igreja na face da terra. Dá vitória, levanta homem, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, oh, cheio do teu Espírito, que faça diferença. E encavure a sé, rabaia, subquiminácia, e o teu nome venha a ser glorificado. Meu Deus, ao abrir da nossa boca, nos dê palavras sábias, nos ensina e nos instrui ao abrir da boca, para que dela não saia palavra de tropeço, mas palavra que traz edificação àqueles que nos ouvem. Nós te pedimos, Senhor, e nós já cremos na vitória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, meu Deus eterno, glória a Deus. Quantos podem aplaudir a Jesus Cristo pela vida do pastor Tênio? Quantos foram edificados com a palavra do Senhor? Deus dê um brado de glória aí, meus irmãos. Que maravilha, que Deus abençoe cada vez mais o pastor Tênio. Tivemos hoje praticamente uma aula de bibliologia, né? Tremendo, Deus usou poderosamente, e que essa palavra esteja gravada no centro do nosso coração. Tem alguém nessa noite que está hoje consciente que precisa ter um encontro com Jesus, quer aceitá-lo como Salvador da sua vida, quer se reconciliar com Jesus? Este é um bom momento após você ter ouvido a palavra de Deus. Tem alguém? Como diz a palavra do Senhor, nem por força e nem por violência, mas pela dispensação do Espírito. Pastor Tênio, Deus abençoe por ter vindo, tirado o seu tempinho para estar conosco. Agradeça lá também ao pastor por ter te liberado, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu digo algumas palavras, você vai recebendo dizendo amém, tá bom? Tenha um bom retorno, amém, e tenha uma boa noite. Amém. Se a gente amanhecer vivo amanhã, tem uma segunda-feira maravilhosa, em nome de Jesus. O outro dia deixa